Vamos lá. Livro de 1 Reis 17. E Elias, o tisbita, que era dos habitantes de Gileade, disse a Acabe. Preste bem atenção nessa palavra que vai mexer com você de alguma maneira hoje, tá? Como sempre, né? Como vive o Senhor de Israel, diante do qual me ponho de pé, nossa, forte, né? Não haverá orvalho nem chuva nesses anos, senão segundo a minha palavra. E a palavra do Senhor veio a ele dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente e te escondes e te ocultes junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E será que tu beberás do ribeiro, e tenho ordenado aos corvos que te alimentem ali. Assim ele se foi e fez segundo a palavra do Senhor, porque foi e habitou ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Presta atenção, gente, olha. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, e pão e carne ao anoitecer, e ele bebia do ribeiro. Bom, eu tenho algumas coisas para dizer para mim e para vocês, tá? Néjo Santos, um beijo. Elias o tisbita. Por quê? De onde ele era, pastor? Vamos supor, se hoje você perguntasse assim para mim, onde o Elias mora? Na Jordânia, em Gileade, num lugarzinho da Jordânia, Tisbe. Era um dos habitantes de Gileade. Gileade era muito famosa. Lembra do bálsamo de Gileade? Lá se fabricava, lá se tinha um bálsamo, um cheiro extraordinário, né? E ele era um dos habitantes de Gileade. Esse homem, de repente, Deus o levanta. Por quê? Porque naqueles tempos o povo de Deus habitava todos aqueles lugares ali, quase, né? E Deus o levanta. Ele tinha mais ou menos, Elias, que quer dizer o Senhor é Deus, oriclamas, o Senhor é Deus. Deus o levanta com 30 anos de idade, gente. O ministério desse homem, acho que durou uns 70 anos. Tudo isso eu ainda estou perdendo para ele. Um homem de Deus. Eu não sei se confere a informação que eu tenho dos especialistas aí no assunto, dos teólogos. O João Batista é da descendência dele, é família dele. Então, Elias foi um senhor profeta, um senhor sacerdote. Né, Zélia? Beijo, filha. E Deus o usou poderosamente. Pastor Júlio, você que gosta de pesquisa, alguns teólogos chegam a dizer o poder de Deus na vida de Elias foi tão grande, só para vocês entenderem, há judeus que creem que ele foi um anjo, que ele foi celestial. A senhora crê assim? Não. Não, assim não. Porque se você for lá no Novo Testamento, Tiago diz que ele foi um homem sujeito às mesmas paixões que nós. O que é interessante eu falar para mim e para você? Que em todo tempo,
todas as épocas, no passado, presente e futuro, haverá a claridade, como haverá também, por exemplo, a luta, não é? Mas os homens de Deus, as mulheres de Deus, os verdadeiros de Deus, você vai encontrar em todas as épocas. É isso que eu quero dizer para mim e para você. Em todas as épocas. Por que, pastor, que eles chegam a achá-lo um anjo, um ser celestial? Porque foi um homem que Deus usou com maravilhas, gente. Com maravilhas? É. Com o dom de maravilhas? Sim. Sim. Um homem que fez o que ele fez, a gente vai estar falando sobre ele nesse altar de milagres, tá? Cada coisinha, cada coisinha. Mas, pastor, ele não estava lá na terra de Israel, ele estava escondidinho. A primeira coisa que eu e você aprendemos com isso, que Deus também usa os escondidinhos. Um dia, estando ministrando, Natália Pereira, eu descobri que Deus usava uma pessoa que quase nunca subiu no altar. E que ele a usava mais que eu. Entendeu, Rochelle? Sandra Soares, um grande beijo para vocês. Certa vez eu me lembro que uma senhorinha, isso há tempos atrás, eu falava e chorava. Essa senhorinha, ela era muito idosa. Ela nunca subiu no altar. Acredite no que eu vou falar para vocês. Ela nunca subiu no altar. E aí, Bia, ela ficou doente, Bia Moraes. Ela ficou muito doente, essa senhorinha. E eu fui fazer visita para ela e eu cheguei lá. Acho que eu fui visitar a casa dela, acho que 2, 3, 4 vezes no máximo. E eu cheguei lá, Natália, Bia, Sandra, e eu me lembro que o filho dela saiu, comprou as coisas, fez aquela mesa para filho de rei. Falei, meu Deus do céu, não tinha nem almoçado ainda, né? Falei, mas não sei, como é que ela quer que eu coma? Vou comendo tudo, vou comer um pouquinho de cada coisa e vou embora, porque eu estava com vontade de comer comida. E aí eu me lembro que ela não estava bem, Neuza, nas últimas vezes que eu fui visitá-la. E aí ela olhou chorando assim para mim. Ela falou, pastor, eu estou muito preocupada. Eu falei, por que, amor, que a senhora está preocupada? Ela falou, porque eu sei que o Senhor vai me levar. Entendeu, Ângela Lúcia? Eu sei que o Senhor vai me levar. E a pastora nunca, não, amada, fica tranquila, o meu dia, o seu dia, Deus é que sabe. Ela falou, não, também sei. Uma senhorinha de cabelinho branco. Ela falou, não, pastor, eu também sei. E eu sei que Deus vai me levar. E eu estou muito preocupada em deixar a senhora. Falei, me deixar, filha? Falei, por quê? Ela falou, porque todos os dias, Mar, 3 horas da manhã eu acordo para orar para a senhora. E eu oro para a senhora das 3 às 4, das 3 às 5, depois eu até volto a dormir um pouco. Pastora, se Deus me chamar, quem vai orar para a senhora? Gente, quando essa senhorinha lá num bairro chamado Secap falou isso para mim, vocês não têm noção. Eu tinha que ficar forte ali. E eu falei, meu Senhor Jesus, me dê força agora. Não passou muito tempo. Ela foi embora. Mas antes dela ir, eu falei isso no altar. E eu me lembro, gente, Regina, e eu me lembro, Regina, que veio alguns irmãos na frente e falou, a partir de hoje, a senhora não vai ficar sem intercessão. Porque o bairro que eu trabalhava, gente, agora já melhorou muito, mas vocês não têm noção do que acontecia ali.
Era muito sério. Resumindo, ela foi embora. É por isso que eu falei que um homem como Elias, que Deus o tira de Gileade, que hoje é a Jordânia, de Tisme, o traz para, em primeiro lugar, gente, para chegar a um rei, só para vocês terem uma base. O que isso quer dizer, Luciana Costa? Umbelina, é que a pessoa tinha que ser muito de Deus. Aí ela está dizendo aqui, ó, eu estava lá no dia que a senhora testemunhou. Tá aí, tá? Resultado, um homem para encarar o rei tinha que ser muito de Deus. Senão ele morria na hora. Um homem. E o profeta vai até ele e diz, ó, segundo a minha palavra, durante 3 anos e meio não chove, nem orvalho cai. Você pode imaginar 3 anos e meio sem água, sem chuva? Naquela situação, gente. Então, o que eu quero dizer para vocês? Ao mesmo tempo que Deus o usa, eu acho tão lindo isso, pastor Júlio, Deus o protege. Deus pega ele e esconde ele. Para onde que Deus o leva, pastora? Para o Ribeiro de Querite, que a gente vai falar isso hoje. A primeira coisa que eu vou dizer para vocês, que há momentos que a gente quer fazer um monte de coisa, mas Deus nos esconde. E Deus usa aquelas pessoas escondidinhas, que ninguém dá nada por elas, que não tem título, não tem credencial. Por isso que um pastor ele tem que ser muito observador. Sabe aquele grupo de intercessão que ele precisa levantar, valorizar, honrar? E aí eu me lembro, pastor Júlio, que depois disso a gente entrou com muita força no Ministério de Intercessão, né? Então, Deus usa os escondidinhos. Por isso que a gente não pode desvalorizar ninguém, desonrar ninguém, machucar ninguém. Porque Deus usa, Sandra. Às vezes você está sentadinho no seu banquinho ali, entendeu, Roberta Cristina? Mas Deus te usa. Deus te usa. Deus tira o Elias, ele tinha uma preciosidade em Gileade. E ele traz. E ele começa a usá-lo. Ele era um menino, 30 anos, ele era novo. Eu não sei qual de vocês aí tem 30 anos. Mas ele era novo quando Deus o chamou. Mas quando ele enfrenta o rei Acabe, gente, Acabe e Jezabel. O Acabe teve a coragem de casar com a rainha dos Sidônios, que adorava Baal e Astarote e Aserá. Ele teve a coragem de construir um templo para esses espíritos maus em Israel. Vocês sabem o que o povo de Israel chegou a fazer, pastora Cleide? Eles começaram a construir, a reproduzir. Então, todo mundo em Israel, Luísa Jesus, começou a ter coisas de Baal e Astarote dentro de casa e adorar esses espíritos maus. Resultado, gente, essa mulher, esse homem, por causa de uma paixão, para ficar bem com os sidônios, para ter essa mulher, ele não só peca, não, gente, ele leva toda Israel quase a pecar. E vocês não sabem. Nessa seca,
de 3 anos e meio, diz que o negócio foi muito sério, gente. Você pode imaginar, você não conseguir respirar. O negócio foi bravo, não tinha água, não tinha alimento, secou-se tudo quase. Quando o judeu chegava a ficar num desespero muito, muito, muito grande, Luísa Jesus, o que eles faziam, pastora? Tinha um deus chamado Moloque, que o braço dele era um tipo de uma panela assim na mão dele, e aquilo fervendo, gente, fervendo. Você imagina num ferro pegando fogo, fogo que não tem mais aonde pôr fogo. Eles pegavam a criancinha deles e ofertava a Moloque. E colocava a criancinha ali. Uma das piores torturas que existe, a primeira tortura pior que existe, é a crucificação. E a segunda, pastora, é ser queimado vivo. E aquela criança ia queimando e ela não morria de uma vez, ela gritava, gritava. E conforme a criança gritava, 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 o que eles entendiam, Roberta? Boa tarde, filha. Que eles entendiam que Moloque, Baal, começava a ouvi-los. E isso eu não posso falar abertamente, em lugar aberto, eu não posso falar para vocês também o que acontecia de prostituição para Baal. Pastor, então o negócio era muito mais feio, muito mais. Mas a gente não pode falar tudo que a gente sabe num trabalho desse ao vivo. Entendeu, pastor Tiara? Resultado. Isso chegou na narina de Deus. Deus levanta Elias e Elias enfrenta Acabe. E se enfrenta Acabe, enfrenta Jezabel. Né? E aí, resultado. Ele diz sobre essa situação. E aí ele fala sobre essa situação. Deus se levanta e enfrenta essa situação. Mas ao mesmo tempo Deus o protege. Depois que ele fala que durante 3 anos e 6 meses, 3 anos e 6 meses, não cai chuva, nem orvalho, nada, nem pingo, nem nada, nem uma brisinha, nada, pastora, nada. Ele o esconde. Eu senti assim nessa pandemia que Deus escondeu muitos dos seus. Que Deus nos protegeu e está nos protegendo de uma maneira sobrenatural. É, pastora, é. E aí ele vai para um ribeiro chamado Ribeiro de Querite, que quer dizer... eu devia ter marcado, eu li alguma coisa aqui forte e ele quer dizer cortado. Cortado. A primeira palavra que quer dizer o querite quer dizer cortado. Quando Deus o leva, pastora Tiara, sim, o cuidado de Deus é inigualável. Quando o Senhor o leva para o ribeiro de Querite, gente, acontece um corte ali, não sei se vocês entendem o que eu estou falando. Acontece uma divisão. Olhe para mim. O ministério de Elias era um antes, e o ministério de Elias passa a ser outro. Então, pastor, então é normal a gente passar isso na vida? Sim. Por isso que as pessoas não podem dizer assim, aquela pessoa nasceu pastor, tem que morrer pastor, tem que morrer ali. Não, não, meus amores, não. Tudo tem um tempo determinado por Deus. Deus não o tirou de Israel, mas Deus o escondeu, isso é um fato. Gente, presta atenção no que eu vou falar aqui.
Acabe colocou todo o exército que ele tinha. Eu não sei dizer para vocês quantas pessoas ele colocou no encalço para achar Elias. Mas por que ele não achou Elias? Porque Deus o escondeu. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansa. Confia que seja o momento que for que estejamos passando, que passemos o que tivermos que passar. Nós estamos escondidos, nós estamos protegidos pelo Senhor. Amém? O primeiro ponto, há um corte, há uma divisão. Entendeu, Alice? Elza, beijo, filha. Resultado, o ministério dele, a partir daquele momento, ele vive totalmente, olhem para mim, na dependência de Deus. Porque, olha, irmãos, uma coisa eu vou falar para vocês de cadeira. Uma coisa é você ser de Deus quando você está num ótimo serviço, você concorda comigo? Um ótimo salário. Ainda vende mais alguma coisa, mais alguma coisa, mais alguma coisa. Uma coisa é você ser de Deus, né, Solange, minha xará, quando nada te falta, né, Sandrinha? Isso é fácil, gente. Agora, e ser de Deus? Quando Deus olha para você e fala assim, faça isso aqui agora para mim. Deixa isso, deixa isso, deixa isso, deixa isso. Agora, filho, tem uma coisa. Quando Deus faz uma divisão na sua vida, Deus faz um corte na sua vida, no seu ministério, Deus está dizendo o seguinte para mim e para você. O que você foi até ontem, a partir de hoje você não é mais. A tua vida muda a partir de agora. Agora acontece verdadeiramente uma metanoia. Uma transformação de mente. Porque se Deus não nos transformar, né, Maria Salete? O nosso ministério, gente, ele continua aquela mesma coisinha, aquela mesma comidinha. E se nós não tomarmos cuidado, eu e você, mesmo dentro de um templo maravilhoso, fazendo a obra do Senhor, a gente fica o quê, pastora Solange? Religioso. Porque eu sei pregar, eu sei ensinar, eu sei orar. E a gente tem até que vigiar, porque às vezes a unção diminui e a gente não percebe. Ou a unção está indo embora, está se esvaziando e a gente não percebe. Porque querite é aquilo que deságua. Nós precisamos pedir para Deus essa tarde, meu povo. Entendeu, Isaura? Um grande beijo, filha. Nós temos que pedir para Deus que Ele venha derramar as suas águas sobre nós. Porque o resultado, em nome do Senhor Jesus Cristo, vai descansar, filha, tadinha, está cansada, vai descansar. Resultado, o querite, ele desaguava, e para ele desaguar, ele precisava, gente, do que, pastora Solange? Ele precisava da chuva. Ele precisava do céu. Eu estava vendo o Ribeiro de Querite pela internet, pequenininho, bonitinho demais. Ele desce assim, ó, das montanhas. Pastor, o que ele é, pastor? Ele é um corguinho cheio de água limpa, bonito, bonito demais. Entendeu, Ana Maria Salete? Bonito demais, Isaura. Você vai perceber uma coisa, gente. Que a partir de agora Deus vai começar a satisfazer a gente com pouco. Que não vai ser tudo de nada de muito, né?
Entendeu? Nada de muito, não, Andréia Lopes. Um grande beijo, filho. Mas Deus vai te sustentar. Deus vai te ensinar tanta coisa agora, como a gente já tem aprendido. Você não vai ver desfile de modas mais. Você não vai ver isso nesse momento, não, gente. E Deus falou assim para ele: você fica aqui que eu vou mandar corvos te sustentar. Mandar o quê, pastor Solange? Corvos. Esse corvos também é problemático falar sobre isso. Para mim, né? Por quê? Porque eu não tenho total certeza. Como assim? Mas eu vou explicar para vocês. Deus falou assim para ele: todos os dias, pela tarde e pela noite, os corvos virão e vão trazer pão e carne para você. Os estudiosos judaicos e muitos teólogos dizem que esses corvos não são o corvo. O corvo aqui do Brasil, é engraçado que ele tem de 500 a 600 gramas, ele é grandão, né, pesadão. Principalmente quando ele voa baixo assim, a gente que mora alto, a gente percebe. Mas o corvo lá em Israel, na Palestina, no Oriente Médio, ele é um passarinho pretinho, desse tamanho assim, gente. Coisinha pequenininha assim. Inclusive, eles comeram na minha mão. Por quê, pastor? Ah, porque tem um momento ali que a gente vai almoçar, e quando eu fui para lá, resultado, a gente pegava pedacinhos de pão assim, você coloca nele assim, ó, eles vêm e comem na sua mão. Na hora até te assusta um pouco, mas depois não. Eles comem ali e vão embora. Então, segundo os estudiosos, não pode ser corvo. Por quê? Porque lá na lei, Deus tinha recomendado que eles não... nenhuma ave de rapina fosse consumida. É ave imunda, vocês me entendem, né? Então, eles não concordam. Eles concordam o seguinte, que esse corvo chama-se árabe. Como assim, pastor? Os árabes, eles eram de Orebim. Então, Orebim quer dizer corvo. Como assim? São beduínos que moravam ali no deserto e Deus ordenou eles que cuidasse dele enquanto tivesse água no Querite. Então, esses beduínos, pela manhã e pela tarde, levavam pão e carne para ele. Já o cristianismo, já a versão Ferreira da Silva, João Ferreira da Silva, né? João Ferreira de Almeida, eles batem nessa tecla que era um corvo, que era um passarinho. O que a senhora acha disso? Era um passarinho, um corvo? Ou era um beduíno, um árabe? Irmãos, eu tenho um modo de pensar comigo, eu sou muito tranquilo para tudo. Eu prometo que eu não estava lá. Eu não vi. Mas uma coisa eu creio, do fundo do meu coração, que no momento de seca, do estado que estava aquilo, Deus poderia usar um corvo. Poderia, não é? Não é, Elaine Rogério? Poderia. Mas estava contra a palavra, pastor. Mas há situações, irmãos, que o próprio Deus ordena. Vai fazer o quê? Né, Tatiana Moraes? Um grande beijo para você também. Beijo para todo mundo aí, gente. Resultado. Deus usou. Mas, pastor, aonde que esses corvos aí iam encontrar... Meu filho, lá é muito quente. Naquela época eu posso garantir para vocês que não tinha ar-condicionado. Se na minha casa não tem, eu imagino lá o calor que devia ser, ué. Aí abria-se a janela. Esse bichinho é esperto, gente. Ele entrou lá e foi pegando. Por quê? Porque junto desse pássaro tinha um anjo. Vocês não precisam nem ter dúvida. Pastor, então a natureza, a fauna, eles ouvem Deus?
Sim. Sim. A fauna e a flora ouvem Deus. O anjo foi lá junto com o passarinho, vai. Você pega a carne, você pega pão, vamos embora, vamos voar junto. E levou. Pode ter acontecido isso? Pode. Agora, um árabe cuidar de um hebreu, vocês querem mais maior milagre que esse também? É que vocês não sabem. O negócio é brabo. Então, isso é milagre, pastora? Isso é milagre, gente. Então, Deus age do jeito que Ele quer. Gente, o que a senhora crê mais? Conta aí para nós. Gente, eu creio até que Deus faz o pão na hora e a carne e manda levar. Não aconteceu isso no deserto? Israel não acordava, não tinha lá, depois eu conto esse. Eu já contei, né? Não tinha lá o... Que é isso? Não tinha o maná lá? Aí depois eles quiseram codorna. Ô, gente, 2,5 milhões de codorna todo dia, vocês não acham demais, não? Não, onde que aparece tudo isso, gente? Sei disso não. O que eu estou dizendo para mim e para você essa tarde? Que eu estou lhes apresentando, e vocês a mim, um Deus que não mudou, que não muda, que nele não há variação. Eu creio, irmãos, eu creio. A área de saúde, a área sanitária está desesperada. Eu já estudei, eu posso falar. Por quê? Porque eles estão temerosos que venha mais uma onda, e se vier mais uma onda, eles acham que a humanidade não aguenta. O lado da ciência, que tem cientista morrendo, não sei se vocês sabem. O lado da ciência, o lado da medicina não vai aguentar. O ser humano não vai aguentar. E agora, no inverno, deixa eu falar isso para vocês, vocês são inteligentes. Mesmo que você já foi vacinado, existe um tempo aí de imunização. Né, Rosalinda Flor? Né, Rochelle? Resultado, Milce, usarmos máscara. Distanciamento social, higienização, tudo isso nós já sabemos. Não é verdade? Nós já sabemos. Vocês já sabem que os hospitais voltaram a crescer. Isso é fato, gente. O que a senhora quer passar isso para nós? Por que a senhora está falando isso? Porque a parte de Deus, Ele vai fazer por nós, mas nós não podemos, como é que eu posso falar? Né, Lúcia Marcos, Rasman, Elaine, nós não podemos, como é que eu posso falar? Relaxar. Nós não podemos. Vocês estão me entendendo? Nós não podemos. Então nós temos que, antes de orar, nós temos que vigiar, continuar vigilantes. Chegou uma cepa da Índia aí, chegou um da Índia. Meu Deus do céu, pastor, tudo chega, né, pro Brasil, é uma coisa extraordinária, né, mano? Nunca vi isso aí. Não podemos bobear, não podemos relaxar, não podemos dormir, não podemos cochilar. Agora, que eu creio, irmãos, do fundo do meu coração, que se a gente chegar a um momento desse, que a gente não sabe o que a igreja ainda vai passar até a volta de Jesus, porque nós já estamos no princípio das dores, tá, gente? Igreja, nós já estamos no princípio das dores. Então, quer dizer, a igreja tem que vigiar muito agora, a igreja tem que orar muito, e acima de tudo, a igreja tem que crer que o Deus que cuidou de mim e de você na bonança, Ele vai cuidar de nós agora. Vocês estão me entendendo? O Querite, ele me mostra dois lados na vida de Elias. Primeiro que eu falei,
ele é cortado. Ele é um corte. A vida de Elias era uma antes, a vida de Elias foi outra. E o Querite, ele traz uma outra lição. Deus vai trazer um divisor de águas na minha vida e na tua vida. O que você foi, você não pode ser mais. Pastor, me dá um exemplo. Você não pode mais, meu amor, desculpa o que eu vou falar. Encher uma bacia de comida para um cachorro. Que é um absurdo. Nem é comida deles. Ou deixar a criança ir para a panela, encher um prato, não comer e jogar fora. Isso não se pode mais. Acabou essa brincadeira. Acabou esse baile. Hoje a gente não pode fazer mais isso. Pastor, eu só posso comprar 2 quilos de carne por semana. Então a gente não pode mais comer meio quilo agora e não sabe o que come amanhã. Meu pai ensinava pra gente, por isso que eu não tive dificuldade nenhuma nessa pandemia. Meu pai ensinava pra nós, ó, comida é arroz, feijão, legume e verdura. Carne é um pedacinho para cada um. Eu não tive problema, gente. Né, Patrícia? Patrícia Amanda, beijo, filha. Roberta, Cristina, Andréia, Isaura. Eu não tive problema. Eu não tive problema. Por quê, pastor? Porque eu tive berço. Então agora, gente, nós temos que orar, mas mais que orar, nós temos que vigiar agora. E tem um outro lado aí do Querite. Primeiro, ele corta, ele faz uma separação do que você foi e do que você precisa ser a partir de agora. E o segundo, ele te arruma completamente. Eu não tenho dúvida em dizer que Deus agora vai começar a mostrar quem é quem e Deus vai arrumar o Brasil e as nações corretamente. Eu não me espanto mais nada. Não. Nada mais pode te espantar, nada mais pode te escandalizar. Larga disso, deixa disso. Ele falou, fica aqui. E um corvo ia toda manhã e toda tarde. Levava um pedaço de carne e um pedaço de pão. Era muito, pastor? Era só o necessário. Porque Deus ensinou uma coisa através de Elias para mim e para você. A minha graça te basta. E esse menino estava lá. Pastor, onde é que ele dormia? Antes que alguém me pergunte amanhã pelo WhatsApp. Todo aquele lugar lá tinha cavernas. Tem muita caverna lá. Então ele dormia, morava numa caverna e era alimentado pelas águas do Querite. Deixa as águas do Espírito Santo te banhar. Beba das águas de Deus hoje. Orela baixou. Se alimente de Deus hoje. E olhe para o céu todo dia. E diga para ele, Senhor, eu dependo de ti. Só de ti eu dependo. Eu confio em ti. Mas fica aqui um conselho da pastora Solange. Quem está falando agora é a pastora, não é Deus. Se alguém aí tem um salário de 5 mil reais, procura guardar 1.000. Procura guardar 1.500. Ou então faz esse dinheiro gerar dinheiro. Entendeu? Não seja consumista.
Se você perguntasse para mim, para a senhora, um consumista é o quê? Doente. Um consumista é uma pessoa doente. Deus, né, Patrícia Amanda? Deus não tem filho consumista, né, Damiris? Deus tem filhos que enfrentam qualquer situação. Ele não nos prometeu que no mundo nós não teríamos aflições. Mas assim como ele agiu milagrosamente, sobrenaturalmente, para alimentar Elias, eu digo para vocês que ele, se preciso for na minha vida e na tua, já começou o sobrenatural. A palavra é essa. Glorifica Jesus.